No Tratado da Metapsíquica, volume 2, página 110, editado pela LAC, o médium Daniel Holmes diz ter recebido uma mensagem de Kardec, no exato momento de sua desencarnação, lastimando-se de haver ensinado o Espiritismo. Eis a mensagem. Lastimo haver ensinado a doutrina espírita. Diz aquele referido trecho, que a mensagem foi transmitida na presença do Conde de Uraven. Eu ponho dúvidas na referida mensagem, porque Home, além de nunca ter aceito o Espiritismo, era médium mercenário. Home, quando desencarnou, estava filiado à Igreja Grega Ortodoxa. Gostaria, professor, de ouvir a sua opinião a respeito. Não há dúvida que essa mensagem de Kardec não é legítima, e nem podia ser, pois como poderia Kardec, logo no momento da sua desencarnação, transmitir uma mensagem de arrependimento daquilo que ele havia feito com tanto amor e tanto devotamento, e com tanta certeza das experiências, dos resultados obtidos nas suas pesquisas. Além disso, Kardec manifestou-se, logo após a sua morte, através de vários médiuns na França. A própria revista Espírita de Kardec, no volume constante do ano seguinte ao seu desencarne, ou melhor, do próprio ano do seu desencarne, este volume traz numerosas comunicações de Kardec muito boas, com o seu próprio estilo e com as suas próprias ideias de maneira bem definida. Ao contrário desta mensagem, Kardec, nas mensagens recebidas lá na França, ele procurava desenvolver, incentivar os seus adeptos a prosseguirem na campanha do Espiritismo e desenvolver a doutrina de acordo com as suas possibilidades de visão do mundo espiritual. Também através de Leon Denis, ou seja, não de Leon Denis como médium, mas das sessões mediúnicas de Leon Denis, Kardec deu importantes comunicações que figuram nos livros de Leon Denis. As comunicações de Kardec realmente são bastante importantes do ponto de vista doutrinário, e se não o fossem, não poderiam ser consideradas como dele. Entretanto, o senhor não tem nenhum direito de dizer que Daniel Douglas Home, o famoso médium escocês, era um médium mercenário. Pelo contrário, ele foi um homem puro no tocante a todas as suas atividades. O fato de ele não haver aceito o Espiritismo não quer dizer absolutamente que ele fosse um indivíduo mercenário e que estivesse dando esta mensagem falsa de Kardec com essa intenção, ou seja, por ter interesses na questão. Não. Daniel Douglas Home era praticamente um gentleman escocês. Era um homem de alta cultura, de fina sensibilidade e muito respeitado no seu tempo. O senhor encontrará na própria revista Espírita de Allan Kardec numerosas referências a Daniel Douglas Home e até mesmo a defesa de Daniel Douglas Home quando certas pessoas na França e na Inglaterra tentaram lançar sobre ele o descrédito. Kardec defendeu Home e o defendeu com entusiasmo porque via nele um médium admirável. Se Douglas Home não se tornou espírita e acabou se filiando à Igreja Ortodoxa Grega, é porque, como Conan Doyle acentua no seu livro A História do Espiritismo, Douglas Home era uma criatura extraordinariamente sensível e flutuava, por assim dizer, de acordo com as emoções despertadas por ele no meio em que se encontrava. Assim ele era atraído, às vezes por uma congregação protestante, às vezes por uma igreja. Ele chegou a se filiar à Igreja Católica Apostólica Romana, numa fase em que ele havia perdido a mediunidade. Ele passou alguns meses sem nenhuma manifestação mediúnica. Nesse tempo, tendo se tornado grande amigo de um padre católico, ele se tornou católico. Posteriormente, ele rompeu com o catolicismo ocidental e filiou-se ao catolicismo oriental, ligando-se à Igreja Russa e, posteriormente, à Igreja Grega. Ora, então nós vemos que esta atitude de Douglas Home era uma atitude natural num homem daquela sensibilidade, num século em que os formalismos eram bastante importantes para todas as criaturas e que toda a cultura do tempo era formalista. O próprio acervo cultural de Douglas Home o levaria para isso. Conan Doyle diz o seguinte, que Douglas Home era, sobretudo, um homem solitário, que desejava integrar-se num agrupamento humano
com o qual pudesse afinar-se e no qual encontrasse as simpatias e o apoio necessário, principalmente o apoio afetivo de que carecia. Então, diz Conan Doyle, ele procurava aninhar, colocar assim num ninho o seu desejo de aproximação humana dentro de uma seita, e que nunca pôde parar em nenhuma seita, porque as suas próprias convicções íntimas diante dos fenômenos mediúnicos eram muito mais amplas do que os princípios de todas as seitas do seu tempo. Ora, o fato de Douglas Home ter recebido uma mensagem falsa de Kardec também não quer dizer nada contra o médium. Realmente o médium está sujeito, principalmente em momentos emocionais, a estas infiltrações, a estas interferências de espíritos perturbadores que pretendem servir-se deles para lançar confusão no meio das pessoas que estudam o assunto. Naturalmente, Douglas Home, no momento de fraqueza mediúnica ou de dificuldade de captação, aceitou uma mensagem que ele não poderia aceitar, porque na realidade ele conhecia Kardec e sabia que Kardec não era homem de vacilar e de trocar de posições tão facilmente. Mas, se nós não aceitamos a mensagem de Kardec transmitida por Douglas Home, e que não tem nenhuma autenticidade para ser aceita, entretanto, não devemos também malsinar o médium, que foi vítima, naturalmente, de uma interferência mistificadora, de uma